As redes sociais vieram para ficar e estão mudando não só a nossa forma de se comportar, como a forma de trabalhar, né? Tem muito conteúdo fútil, mas o algoritmo conhece a gente melhor do que o nosso terapeuta. E se você está recebendo só coisa vazia e fútil, pode levar isso para terapia, porque como diz uma amiga minha, tem uma lição aí para você. Se você quiser, você acha muita coisa boa. Mais do que isso, a internet democratizou a forma de ganhar dinheiro. Com quase nenhum investimento e um celular na mão, é possível criar um negócio rentável. Eu acompanhei a ascensão meteórica do João, que em 8 meses de Instagram ele chegou a 1 milhão de seguidores e transformou isso num negócio rentável. Puxa uma cadeira que hoje o papo é com o João Felipe do Olha Que Louco. Estou muito feliz de receber aqui o João, que eu conheci quando eu fiz o Jogo de Panelas, e eu acompanhei assim a história dele, que foi muito bacana, vou deixar ele contar. Mas para você que está aí buscando novas formas de trabalhar em redes sociais, quer entender como é que funciona tudo isso, e principalmente como transformar um negócio, você vai gostar desse episódio. João, muito obrigada por te receber aqui. Fazia Eu muito que tempo que a gente não agradeço, se Gigi, me via, dá um beijo. né? Desde há 10 anos, quando eu fiz Jogo de Panelas com ele. Vamos ter muito assunto aqui para conversar, Com toda mas certeza. eu queria que você começasse me contando um pouquinho como que era o João antes e como é que foi essa sua virada de chave nas redes sociais. Tá bom, eu sou um cara, Gi, você sabe disso, a gente já conviveu há algum tempo. Eu sou um cara da comunicação. Na verdade, eu venho da área da comunicação. Hoje eu estou na gastronomia, mas lá atrás eu comecei nos grandes veículos de comunicação. Passei por Folha de São Paulo, por Estadão, trabalhei em empresas do Grupo Globo, enfim, agências de publicidade. Então, eu sempre fui um cara que trabalhou na área da comunicação, mas tenho um pezinho dentro da gastronomia, né? Não sei se a gente deve falar isso exatamente nesse momento, mas eu sou um cara que cozinhava para os amigos nas viagens. Eu sou aquela pessoa que, lá dos 14, 15 anos de idade, eu estava do lado da minha mãe na cozinha. Então, eu sempre tive o amor pela gastronomia. Sempre gostei de cozinhar, sempre tive atento aos temperos, aos preparos dos pratos. Aos domingos, minha mãe fazendo a macarronada, todos os filhos em volta, eu era o cara que falava para minha mãe assim: mãe, coloca mais esse tempero, coloca mais aquilo, coloca mais aquilo. Aí ela dava para eu provar. Tá bom? Tá bom. E aí o molho da macarronada de final de semana acabava sendo indiretamente feito por mim aos meus 14 anos de idade. Então, tenho uma história para contar, acho que dentro da área da gastronomia, por essa paixão, por essa coisa que é um chamado que eu digo, e pela área da comunicação, que é a minha trajetória profissional, né? Não, muito interessante, porque eu acredito que a comida é a nossa grande ferramenta de conexão humana, né? A gente se conecta pela comida. Então, essa sua ligação, acho que é a ligação de muita gente por aí que começou cozinhando com a avó, com a mãe, Exato. e essa é a ideia. Mas daí a gente se encontrou no Jogo de Panelas, para quem não acompanhou, foi um programa da Globo, no programa da Ana Maria Braga, em que tem um jogo em que você faz jantares e a gente participou da mesma edição. E de lá para cá você trabalhou em várias outras coisas, né? Você tinha seus outros trabalhos, mas de repente te ligou um eureka e você resolveu migrar para as redes sociais. Como é que foi isso? Tá. Depois de alguns anos, depois de muitos anos, na verdade, no mercado de trabalho, seja CLT ou seja PJ, chega uma idade, gente, que a gente não tem mais espaço no mercado de trabalho. E aí a gente vai ficar pensando, de que forma eu vou transformar a minha vida? O que eu vou fazer a partir de então? E como eu já tinha essa aptidão por cozinhar, já gostava dessa história de mexer com comida, eu falei, vou para a área da gastronomia, né? Fiz vários cursos, fiz curso de carne, não fiz faculdade de gastronomia, mas fiz vários cursos que me deram uma boa base e construí 3 empresas de gastronomia, uma atrás da outra. Uma empresa de brownie, chamada Sweet Ellen, em homenagem à minha mãe Helenice. Aí depois tive uma loja de comidas congeladas, uma mini indústria, então eu produzia 120 pratos de comida congelada. E por fim tive um bistrô chamado Mr. Kitchen, que funcionou na Chácara Santo Antônio por alguns anos também. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, fechei o bistrô, voltei para a área da comunicação, porque nesse momento você pensa assim, de que forma eu vou ganhar o meu dinheiro? Passei a prestar consultorias em comunicação para empresas no Brasil e no Canadá,
E fui levando até que eu percebi, Gi, que tinha muita gente vivendo de redes sociais. E aí, um insight, um eureka que me veio assim foi em pensar o seguinte: por que eu estou desse lado da tela, gastando meu tempo consumindo conteúdo, enquanto que tem pessoas do outro lado ganhando dinheiro, fazendo negócio nas redes sociais? E algumas perguntas internas minhas assim que me fizeram avançar e que você participou desse processo, depois eu vou ter a oportunidade de contar aqui para todo mundo. Que poder sobrenatural, ou especial, ou superpoder tem uma pessoa daquele lado para estar gerando negócio, produzindo conteúdo, ganhando dinheiro, que eu não tenha? Nenhum. Não existe diferença entre aquela pessoa que está lá produzindo conteúdo, gerando conteúdo, ganhando dinheiro, gerando negócio nas redes sociais, e quem está do lado de cá. A única diferença, no meu ponto de vista, é a condição em que a gente se coloca. Tem aquele cara que está lá do lado de lá dizendo: eu vou meter as caras, eu vou fazer o que for preciso, eu vou fazer um curso, eu vou me inteirar, vou aprender um software. E aí você consegue, de uma certa forma, sair dessa estagnação, né, dessa inércia ali de ficar ali só consumindo conteúdo, e passa a usar as redes sociais como um negócio. Sim, eu acho muito interessante você falar isso, porque agora me ocorreu que tanto eu quanto você já passamos bastante tempo dos 40, né? E muitas vezes você tem a ideia de que redes sociais é uma coisa de jovens. E não, a qualquer momento da sua vida, você pode começar a gerar renda a partir das redes sociais. E você foi muito rápido e dedicado nisso. Eu acompanhei e fiquei assim impressionada. Então, queria que você contasse um pouquinho de como que foi e qual a dica que você dá, como é que foi essa sua transição, o que te ajudou? Tá. Antes de mais nada, eu acho que o que mais me ajudou foi uma pessoa chamada Gigi Vilela, que está aqui do meu lado. E eu sou obrigado a contar isso para mim. Eu já disse para você isso ao telefone. Eu tenho sempre que te agradecer por isso. Quando eu resolvi virar influencer, Gigi, quando eu vi ali que as pessoas estavam gerando negócio e que eu estava aqui só consumindo e que eu poderia ser aquela pessoa do outro lado gerando negócio, eu entrei em contato com duas pessoas que já eram influencers. Você e um outro amigo nosso em comum, que é o Pedro Valsacina, proprietário da Pão com Carne. E uma das coisas que você me disse que assim foi fundamental e mudou a minha vida, e outro dia ao telefone eu disse para você quase chorando em agradecimento, foi quando você falou: João, simplesmente faz. Essa frase mudou a minha vida, transformou a minha vida. Sabe por quê? Porque quando a gente fica se prendendo em medos, quando a gente fica se travando por conta de será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Por conta da idade também, e por outros fatores, você fala: será que eu levo jeito? Será que eu vou conseguir falar? Será que isso? Será que aquilo? Quando você entra com um monte de serás e um monte de medos, você não rompe essa barreira do medo e você não avança para algo que poderia ser uma virada de página na sua vida. E isso aconteceu comigo, graças principalmente àquela única frase. Você me disse várias coisas boas, inclusive para fazer o curso de um cara que realmente me ensinou muito sobre redes sociais. Mas a frase que transformou minha vida, vinda da sua boca, foi: João, não olha para trás, simplesmente faz, que o resto acontece. E isso foi realmente algo que mudou a minha vida. Nossa, João, fico emocionada. Eu também fico quando eu falo disso. Mas para mim foi muito legal, porque o que acontece? Muita gente me pede dicas e você foi completamente diferente, porque as pessoas me pedem e assim, eu tenho o maior prazer em dar dicas, em conversar, em torcer. E eu vejo que normalmente, na maioria das vezes, a pessoa pede a dica, mas ela não executa. Por isso que eu te falei aquilo que eu falei tão enfático, eu falei: acredita, só faz. Qualquer coisa que você decidir, só vai e vai fazendo. Porque eu te dei as ferramentas, mas foi você que fez tudo. Sim. Né? E aí, a gente conversou muito sobre isso no processo. E não é que você fez, você abraçou e fez de um jeito. Você atropelou. Então, assim, eu falei para ele, eu falei: João, primeiro passo, faz o curso do Paulo Cuenca, que eu acho que é uma base para quem está começando nas redes. Você fez, você comprou o curso acho que no mesmo dia, né? Comprei o curso no mesmo dia, desliguei o telefone, já fui lá, já me matriculei. Então, assim, é muito incrível, porque o que eu levo para mim desses eurecas disso é que a gente ganha as coisas de todas as formas, de todos os lados, né? Eu calhei do teu anjinho me colocar no teu caminho, mas poderia ser outra pessoa. Claro. Então a gente recebe do universo, só que não adianta você receber, você tem que executar. E você ele foi lá, comprou o curso, começou a fazer, me mandava: olha, eu fiz isso, o que você acha? Fiz isso.
E de repente não, depois de muito trabalho, muita dedicação, em quanto tempo você teve 1 milhão? Como é que foi 8 isso? meses, 1 milhão de Em seguidores. 8 meses, 1 milhão de 1 milhão. seguidores. Agora, vamos dissecar um pouquinho, né? Porque a primeira coisa, acho que a base para quem está começando é fazer o que o João fez, ter dedicação, Romper o medo. romper o Romper o medo. medo, Gigi. Acho que a primeira base é romper o medo. Se você sempre inventar uma desculpa, você não vai fazer. Uhum. Né? E a exemplo do que você disse agora há pouco também. Muitas pessoas me pediram conselhos também. Só que essas pessoas não executaram os 2 ou 3 conselhos, porque entra na dificuldade. Ah, Uhum. ficou difícil, então eu não quero. Não existe vida fácil. Uhum. Não existe almoço de graça. Uhum. Para você conseguir alguma coisa, obviamente você tem que perseverar. Uhum. Acreditar antes de mais nada, mas botar a mão na massa. Se não botar a mão na massa, não chega lá. E é natural que é difícil, porque é uma coisa nova. Eu estava te pedindo ajuda agora, que inclusive depois você vai me ajudar Bora. num site que eu não estava entendendo. Porque é claro que quando você está diante de uma informação nova, que teu cérebro não está acostumado, é natural que seja difícil. E a gente se acostumou, tá bom, é difícil, então depois eu faço. E aí você não faz. E você, quando tinha qualquer dificuldade, olha, eu fiz isso aqui, o que você acha? Você seguia, você dissecava, tá, se tá difícil fazer inteiro, deixa eu fazer aos pouquinhos. Né? Então, para mim foi muito emocionante quando você me mandou, porque acho que você me mandou na hora, Gi, olha o que aconteceu, eu acabei de ganhar 400 mil seguidores. Eu vibrei, era como se fosse eu que estivesse vendo aquilo. Foi muito, muito legal. Quando Muito você me legal. pergunta assim de dicas, né, coisas que eu acho que foram fundamentais também para essa trajetória, que eu considero sim uma trajetória de sucesso também, pelas comparações que eu faço. Absolutamente, de muito sucesso. Uma delas, obviamente, é planejamento. Desde que eu te procurei, eu disse para você, quero virar influencer. Lembra disso? Quero fazer conteúdo nas redes sociais. Não foi uma coisa que foi acontecendo a esmo. Então, eu me planejei. Eu fui pensar qual era o nome do meu perfil, o que esse perfil entregaria. Eu tinha algo muito bom. Eu tinha um ativo que hoje em dia quem quiser começar agora nas redes sociais tem, que é saber o que você não quer. Então, assim, eu via muito conteúdo bom e muito conteúdo ruim. Eu já sabia o que era conteúdo ruim na minha ótica. Eu já sabia o que eu não queria fazer. Dessa forma, você consegue projetar o teu negócio. Você consegue desenvolver o seu projeto enxergando tudo aquilo que você não faria por conta de perfis que não dão certo, ou coisas que não acontecem do jeito certo, posts que não performam bem, coisas que as pessoas falam que derrubam a audiência. Então, você consegue entender ali o que é legal fazer e o que não é legal fazer. Assim, você consegue criar um projeto. E quando você desenvolve essa estrutura do que você quer apresentar, você passa a ter ali é como se fosse um plano de negócios, quando se fala de um pequeno empresário, né, um business plan, como a gente diz. Você passa a ter ali um projeto dizendo de que forma você quer construir o teu conteúdo. Quais serão as suas editorias, quais os assuntos que você quer trazer para dentro, quais as vertentes ou os prismas de conteúdo que você pode jogar dentro de formas diferentes também para não ficar na mesma mesmice. Quando você planeja tudo isso, eu fiz essa lição de casa. Eu fiz essa lição de casa. A hora que você executa, o resultado é superior a todos os outros. Porque você se planejou. Então teve muito disso. Planejamento acho que é fundamental. E você encarou isso como um trabalho, né? Porque a outra coisa que eu percebo que pode acontecer com algumas pessoas é que a pessoa fala, já tenho esse meu trabalho aqui, eu vou fazer redes sociais, como se fosse um hobby. Mas redes sociais, hoje em dia, é a maior ferramenta de venda. As pessoas estão ganhando milhões, fortunas. Então, eu não vejo como, talvez exista alguma empresa, né? Mas assim, eu acho que é muito difícil uma empresa crescer sem ter o braço mídias sociais. E você tomou, eu te falei, João, o que eu acho mais importante é você ser muito profissional, ter um Media Kit. No dia seguinte, você estava com o Media Kit, eu te mandei o meu, você fez o melhor que o meu. E te mandei o PDF, falei, o que você achou do meu? No dia seguinte, então assim, o que eu levo de você, que eu acho que é muito inspirador para quem está começando, leva as coisas a sério, como se fosse não, é um trabalho, né? E você executou esse trabalho impecavelmente. E aí o resultado vem, não dá para não vir. Sim. Eu penso o seguinte, redes sociais é um negócio, certo? Até para quem tem uma empresa e quer performar melhor na sua empresa, quer que a sua empresa prospere no seu core business, naquele negócio que você faz, seja vender, seja gerar negócio, você tem que ter redes sociais. Acho que hoje em dia é indispensável. E você tendo as redes sociais, você tem que seguir aquilo como se fosse um funcionário, trabalhando 9 horas por dia, né? Você não coloca um funcionário para trabalhar 15 minutos esperando que ele gere resultado dentro da tua empresa. A mesma coisa vai acontecer no seu perfil, no seu negócio, quando você usa as redes sociais para isso. Você tem que estar dedicado. Você tem que se debruçar em cima do negócio. Né? Não tem como em 15 minutos você querer resolver uma estratégia de negócio. Você tem que
dá tempo para isso, você tem que trabalhar, você tem que dar o sangue ali dentro, dar suor. Qual que foi a tua maior dificuldade nesse começo? A minha maior dificuldade nesse começo, acho que foi compreender os conteúdos que funcionavam e os conteúdos que não funcionavam. Né? E para isso, o curso que você me indicou, o curso que eu fiz do Paulo Cuenca, foi fundamental. Talvez E você foi um dos melhores alunos, ele até falou sobre você lá, ele postou alguma coisa sobre você, né? Eu acabei virando o maior case dele. O maior case. Hoje, em um dos cursos que ele dá, ele pega uma das aulas para falar de mim. Não sei se ainda faz isso, mas até algum tempo atrás fazia. E já fez um ou outro post falando sobre as minhas estratégias dentro do meu perfil. O que para mim é uma honra, um cara que é o papa, no meu ponto de vista, uma das pessoas que mais entende de redes sociais hoje. Com seus 1,2 milhões de seguidores, hoje eu tenho os mesmos 1,2 milhões de seguidores que o cara, e ele ainda usa os meus conteúdos como referência nas aulas ou nas palestras dele. Então, poxa, eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que nós passamos, desde o seu empurrão ao curso do Paulo, a forma como eu absorvi o curso, porque também não é todo mundo que absorve. Muita gente faz. Aquilo que eu te recomendei, eu recomendei para várias pessoas. Né? E assim, para mim, o Paulo Cuenca é o cara que mais entende de branding, de redes sociais, de estratégia. Ele é bom. Ele é muito bom, e ele é bom naturalmente, né? E ele tem uma coisa que eu gosto muito, aliás, Paulo, estamos aqui muito na propaganda merecida. Eu sou muito estética, eu sou muito esteta, então eu gosto muito da estética. Como ele fez cinema, ele tem essa preocupação com a estética. Então você vê tudo dele, é lindo. A luz, o reflexo, a planta. Lá com o cara é tudo assim. Todo o conteúdo do cara também é voltado para a estética. Bom, então primeira dica para quem está começando, faça o curso do Paulo Cuenca e para aprender comunicação, o curso do El Professor, que também é muito bom. Então, você acha que a dificuldade no começo foi essa... Entender os conteúdos. O Paulo, ele disse três coisas. Três coisas não, uma coisa que eu considero a mais importante. É a pessoa entender o que é conteúdo topo, meio e fundo de funil. Básico. É o básico. Se você entender, se você souber qual é o teu propósito ali dentro, é diversão, é chamar atenção, você vai ter muita curtida, muito comentário. Isso não era o meu foco. Meu foco era crescer rápido. Para crescer rápido, eu teria que reter o seguidor. Reter aquela pessoa que assiste o meu vídeo e fala, poxa, esse cara tem mais a me oferecer. Só assim essa pessoa vai lá e resolve te seguir e você cresce, enquanto que os outros, o conteúdo dos outros só passam para as pessoas. Conteúdo topo de funil, no meu ponto de vista, a gente tentar explicar isso de uma maneira bastante rápida aqui, conteúdo topo de funil é aquele conteúdo vago, vazio, mas que emociona, entretém. A maioria das pessoas estão na internet para curtir, para se entreter. Então ela assiste um conteúdo, se emociona de alguma forma, dá uma gargalhada, aperta o coraçãozinho e vida que segue. Ela rola a tela porque ela está ali só para consumir esse entretenimento. O meu conteúdo é o conteúdo meio de funil, aquilo que eu me propus a fazer. Conteúdo meio de funil traz alguma informação concreta, traz a explicação da receita. Quando eu faço o react de um vídeo enquanto o outro está tirando sarro do vídeo, eu pego aquele mesmo vídeo e dou um prisma diferente para esse vídeo. Eu vou lá, eu vejo qual é o restaurante, qual é a comida que ele serve, qual é o cardápio que ele tem, o que aconteceu quando foi inaugurado, e trago o mesmo vídeo com uma perspectiva diferente. Quando a pessoa passa pelo meu vídeo e enxerga esse tipo de informação, a propensão é essa pessoa falar, quero continuar seguindo, olha que louco, é mais fácil, porque ela fala, esse cara tem mais a me entregar no próximo vídeo. Sim. Você testou vários conteúdos, ou você já... Como que foi? Foi rápido, né? Mas como que eram os seus outros conteúdos antes de ser? Porque o teu conteúdo agora base é aquele que é um react, você pega um vídeo muito bacana, que normalmente já viralizou, e você faz com que ele fique ainda mais interessante, porque você coloca, alguns são vídeos importados, que as pessoas não falam a língua, e você coloca o seu toque ali, né? Então, até você chegar nesse formato, como é que foi? Você testou outros formatos? Testei outros conteúdos, assim. Eu cheguei, no começo do Olha Que Louco, eu cheguei até a ter conteúdo que não era de gastronomia. Eu cheguei a fazer alguns vídeos voltados para coisas de artesanato que eram produzidas e tudo mais. Mas facilmente eu fui entendendo que o assunto de gastronomia era o foco. Todo mundo para assistir uma receita bem feita. Quando é que você não está com fome? Quando é que você vê uma lasanha sendo construída com aquela fumacinha saindo do prato e não te dá vontade de assistir e entender qual é aquela receita? Então, em algum momento, se eu tiver que dizer que eu tive uma reformulação do meu conteúdo, foi focar simplesmente no conteúdo de gastronomia. O perfil Olha Que Louco traz esse nome para isso, né? Olha que louco, é aquela frase que a gente fala de, olha que louco, olha o que aconteceu comigo, olha que louco, olha o que eu vi. Então, traz esse negócio da curiosidade e tudo mais. Eu estava falando de coisas abrangentes, inclusive gastronomia, mas em um dado momento eu fui só para o lado da gastronomia trazer um resultado melhor.
E o que eu acho muito interessante também, na forma como você cria seus conteúdos, é que muita gente pode pensar, eu tenho que criar uma coisa do zero, tenho que inventar roda. Mas a real é que tem muita coisa que já dá certo e você consegue imprimir a sua personalidade em cima de um conteúdo que já existe, né? Então, acho que essa sacada foi muito boa. Porque você faz um react, tem muita gente que faz react, mas o seu react tem muito a sua cara. Você tem que imprimir a sua identidade, né? Acho que você tem que trazer para as redes sociais a sua verdade. Eu não construí, desde o meu começo, eu não construí conteúdo para os outros. Uhum. Eu construo conteúdo de acordo com a minha verdade, com aquilo que eu acredito. E o Instagram que se encarrega de entregar o meu conteúdo para as pessoas que curtem o meu conteúdo. Uhum. Tem gente dizendo, cara, eu não gosto disso, eu não faço isso, mas eu vou postar isso porque isso viraliza. Não. Se você criar o teu conteúdo, o seu perfil, seja para falar de decoração, seja para falar de artesanato, seja para falar de escapamento de carro, não interessa qual é o assunto. Se você vive um mundo, se você respira um ambiente, se você tem familiaridade com o tema ou com o assunto, é sobre esse tema, sobre esse assunto que você tem que falar. Pô, eu não gosto de perfumaria, por que eu vou fazer um perfil para falar de perfume e essência? Não curto. Então, eu vou estar tentando imprimir a minha identidade em algo que não faz parte do meu ser. Então, acho que antes de mais nada, ir para um ambiente onde você se sinta seguro, onde você tenha familiaridade, onde você possa ser reconhecido como expert, que é o que a gente chama hoje dentro desse meio, que são as pessoas que passam autoridade sobre aquilo que dizem. Para começar também isso, né? Trabalhar, ter um conteúdo, desenvolver um conteúdo que você tenha afinidade. Para começar, quanto você acha que é o mínimo de posts? Porque você faz, nossa, você estava fazendo 2 por dia, só de pensar me dava desespero, porque eu sei o quanto é difícil. Você começou fazendo 2 desde o início, ou você começou fazendo menos posts por dia e foi aumentando? Comecei fazendo menos. Na verdade, você vai sentindo qual é a tua cadência. Mas eu aprendi lá no curso de que um post por dia não funciona. E depois de já performar por um bom tempo, voltei a fazer esse experimento. No dia que estava mais corrido, essa semana eu vou fazer um post por dia e não 2. Meu movimento caiu lá para baixo. Então, eu descobri na marra e depois constatei através de algumas outras tentativas de que 2 posts por dia, 2 reels por dia, são fundamentais para que você gere um fluxo de chegar nas pessoas ao ponto de não desagradar. Se você faz menos, ele vai chegar para menos pessoas. Se você faz 2 por dia, é o volume, pelo menos, que se encaixou para o meu negócio. É que também tem que ver o quanto é possível para a pessoa, né? Porque, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse 2 por dia, iria mais longe. Você tá com 3 milhões. Mas o meu vídeo, ele exige mais tempo de gravação, de execução. Sim. Então, acho que uma dica para as pessoas é, primeiro, assim, pensar, você tem que ter constância. Se a sua constância for 4 por semana, tudo bem. O problema é fazer um e depois de 15 dias fazer outro e depois de 15 dias fazer outro, né? Então, a ideia é ter uma constância. Para você, eu fico impressionada de você conseguir fazer nessa quantidade de posts, porque eu que faço sei o quanto é difícil. Mas aí tem a estratégia da questão do React que você disse. Eu também tinha a percepção de que eu não conseguiria fazer 2 posts de receitas por dia. Mas o React ajuda, porque o React você traz a sua perspectiva, a sua impressão sobre um assunto relacionado à gastronomia, que é no dia a dia também e que faz parte do meu conteúdo. Falar de gastronomia. Então, o React ele me ajudou. O meu conselho, assim, para quem quer criar um perfil e tem alguma coisa a ensinar, seja, como eu disse, marcenaria, ou para falar de pintura, ou para falar de moda, você pode, obviamente, construir o seu conteúdo, mas isso leva tempo, isso é dificultoso, não dá para você produzir 2 conteúdos por dia, mas você pode também fazer React. Assim você mantém o volume, eu pelo menos faço isso, eu mantenho o meu volume de 2 conteúdos por dia, mas com, às vezes produzindo minhas receitas, às vezes dando dicas gastronômicas, às vezes fazendo React. E dessa forma eu entrego meu conteúdo. E como que você encontra os vídeos? Porque seus vídeos que você acha para falar em cima são muito bons. Qual que é a tua forma? Tem um site para isso? Não, tem que navegar, Gigi. Aquele negócio que você tem que fuçar. Uma dica que eu dou é o seguinte, se você tem um perfil profissional e você trabalha com esse perfil, não fica o João Felipe navegando no perfil Olha Que Louco. Porque o João Felipe gosta de coisas que o perfil Olha Que Louco não gosta. Então, quando você começa dentro do perfil da tua empresa, do perfil do seu negócio, ficar navegando assistindo vídeos e curtindo conteúdos que não são os conteúdos do seu core, do seu negócio,
o que vai acontecer é que o dia que você precisar procurar conteúdo, até você encontrar algum conteúdo que seja relevante para você aproveitar, você vai ter que navegar por alguns grandes minutos, se não horas. Então, uma das estratégias que eu também aprendi com o Paulo foi: navegue apenas em vídeos do seu negócio. Então, quando eu entro no perfil, olha que louco, eu só navego por receitas, só por conteúdos gastronômicos. Eu pulo qualquer outra coisa que não tenha relação com isso. Porque dessa forma, eu sei que eu vou perder 5, 10 minutinhos no máximo para encontrar alguma coisa que eu possa comentar. Eu faço isso no meu, eu tenho o meu pessoal e o meu profissional. E como eu tenho vários interesses de literatura, esportes e tal, quando eu ficava olhando no meu profissional, eu nem via mais comida, porque tinham várias outras Virou coisas. uma Aí bagunça. eu falei, não, agora eu não vejo, eu faço a mesma coisa. E às vezes eu vejo uma coisa, porque o algoritmo, ele é louco para pegar a gente, né? Eu vejo lá uma meio fofoca, uma futilidade que eu não quero. Eu falo, não vou clicar de jeito nenhum, porque se eu clicar, esse algoritmo vai achar que eu gosto disso e vai mandar mais disso. Exatamente. Então, a gente reclama muito do algoritmo, mas o algoritmo é ótimo. Ele só entrega o que a gente quer ver. Basta a gente focar no que a gente quer ver e não sair, né? O algoritmo é bom para os dois lados. Ele é bom também para aquilo que você desenvolve, aquilo que eu disse. Você não precisa alterar o seu conteúdo ou desenvolver conteúdo pensando no que as pessoas vão achar. Você produz a sua verdade. O Instagram começa a mostrar isso para as pessoas que... Na verdade, o Instagram começa a mostrar isso para pessoas. As que param para assistir o seu conteúdo, para curtir ou para comentar, acabam virando referência para o Instagram, para que ele possa replicar os seus próximos conteúdos para pessoas iguais àquelas que dedicaram algum tempo ao teu conteúdo. É assim que se forma uma legião de seguidores. Agora vamos falar de como monetizar tudo isso, né? Para a gente monetizar, uma das coisas muito importantes é você ter uma comunidade engajada, que é uma coisa que desde o começo, como eu também comecei com o Paulo Cuenca lá atrás, eu sempre pensei muito nisso. Então eu respondo todos os meus comentários. Eu nunca, é claro que um dia, provavelmente, eu vou ter alguém para responder, mas por enquanto eu respondo tudo. Como que você lida com isso? Com comentários, com etc e tal? Com haters. Com haters. Eu também tento responder todo mundo. Não dá. Todos não, mas é o máximo possível. Mas assim, eu dedico pelo menos os 2 primeiros dias do meu post para interagir com aquelas pessoas que começam ali comigo. Eu não consigo responder post do mês post passado. Antigo eu também não. Mesmo porque gerando 2 conteúdos por dia, vai ficando um volume impossível de você administrar. Então, eu dou uma atenção maior nos primeiros dias, respondendo todo mundo, curtindo, comentando, e as pessoas me mandam mensagens e me dão feedback falando, cara, como é que você tem 1,2 milhões de seguidores e responde o meu comentário? Eu falei, eu faço isso. Eu dedico 1 hora do meu dia, toda noite, tomo meu banho, a hora que eu deito, que eu vou descansar, ao invés de assistir televisão, de fazer alguma coisa, eu pego meu celular e vou navegar sobre as minhas últimas postagens para dar atenção devida a esse público. Porque quando a gente fala de influencer, GG, influenciador não é igual ao ator de televisão do passado, onde você só assistia a novela do cara e não tinha a menor possibilidade de entrar em contato com esse cara. Sim. Esse cara era inacessível para você. Esse cara ele só servia para gerar um conteúdo de entretenimento para ti. O influencer hoje não é mais aquele ator da Globo. O influencer tem um poder, às vezes, maior do que o ator da Globo, porque ele tem a capacidade, de fato, de influenciar as pessoas. Só que você tem que estar presente. Você tem que comentar, você tem que curtir. Você também tem que usar a outra ferramenta do Instagram, que não é só postagem, nós estamos falando dos stories. Dos stories, que é muito importante. Através dos stories é onde você consegue trazer um pouco da sua particularidade, do seu off, conteúdos que sujariam, né, o teu feed nas postagens, você pode trazer para dentro do off. Eu posso perfeitamente um dia parar o meu carro numa calçada e falar sobre um determinado assunto, só que eu não vou trazer isso para dentro do meu feed, senão meu feed não vai mais ser só de gastronomia. Então, Stories serve para isso, para trazer o teu público muito para perto de você, com box de perguntas, com enquetes, com suas particularidades. Então, assim você também aproxima muito do seu público. É legal a gente entender, né, o que serve cada coisa, porque quando a pessoa está no começo, ela não entende a diferença dos stories e dos posts. Os posts é para você voar, para você ir longe, você vai pegar várias pessoas, e os stories é para você engajar com a sua comunidade. Exatamente. E eu sinto também que é muito importante quando eu respondo, porque muitos posts que eu faço, a ideia vem nos comentários. Né? Você sente as dores da sua comunidade quando você vê. Então, eu, pelo menos, depois que eu posto, eu fico 1 hora respondendo. Aí passou esse post, vou para o próximo. Mas essa rotina é muito importante, né? Talvez quem vê de fora não entende que o produtor de conteúdo, o influenciador, tem uma rotina ali como uma empresa mesmo, né? Tem um momento, tem um cronograma. É uma empresa.
É um negócio. Uhum. Eu hoje, só para quem não sabe, eu não vou falar de cifras, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro mensalmente quanto o que eu ganho hoje. Uhum. Eu Isso, também. então, isso já é uma verdade. Algo, só para vocês entenderem o cenário atual de redes sociais, a representatividade das redes sociais, com relação a 20 anos atrás, 30 anos atrás. Há 20 e 30 anos atrás existia jornal. Há 20 e 30 anos atrás existia revista. Uhum. Né? Há 20 e 30 anos atrás existia páginas amarelas. Uhum. Esses caras, hoje em dia, não estão em nenhum desses lugares, porque não tem mais jornal, tem, mas num volume muito pequeno. As revistas também praticamente sumiram. Você vai numa banca de jornal, tem mais kitzinho e brinquedinho Uhum. para criança e bala e doce do que propriamente revistas. Onde estão todas aquelas marcas, todas aquelas empresas dispostas a investir algum dinheiro para falar com o seu público? Estão nas redes sociais. Todo mundo que fazia rodapé de revista, todo mundo que fazia um quarto de página, todo mundo que preenchia aquelas revistas que tinham 60, 70 páginas, hoje em dia estão nas redes sociais. Então o dinheiro está lá. Uhum. Basta você trabalhar com bastante seriedade, criar um conteúdo relevante, se tornar autoridade ou ter propriedade para falar sobre aquele assunto que você se predispôs Uhum. a construir o conteúdo, e as marcas vão te procurar. Total. Isso é verdadeiro, né? Porque eu sinto que, pelo menos no meu perfil, eu escolho a dedo as marcas com quem eu vou trabalhar. Porque as pessoas, às vezes, têm. A gente pode ter uma ideia errônea de que quem está lá não sabe das coisas, mas eu tenho um carinho muito grande pelo meu público, porque tem pessoas que me seguem que, meu Deus, assim, eu admiro muito, então são pessoas incríveis. Então você não pode menosprezar o conhecimento delas e falar, tá, olha, eu falo de saúde e vou postar aqui um produto totalmente ultraprocessado, industrializado, cheio de, enfim, né? Então acho que essa coerência, talvez no começo seja um pouco difícil, porque eu imagino que uma pessoa acabou de começar, ela tem que ter publis, né? Sim. Mas eu acho que quando você atingiu ali um número, um lugar, é muito importante a gente ter essa coerência com aquilo que você fala, porque senão vai durar pouco. Você vai fazer 2 campanhas boas e depois acabou. Você tem essa coerência? Bom, coerência eu sei que você tem, mas você tem essas marcas que você pensa, essa eu gostaria muito de fazer e essa eu não faço de jeito nenhum? Sim, eu também não curto nada na alimentação voltado para o artificial. Uhum, Então, esses saquinhos de temperos artificiais, não adianta bater na minha porta, porque eu uhum, não vou aceitar fazer uhum. publicidade com eles. Então, você tem que ter, sim, criar a sua verdade e trabalhar essa verdade. Senão, você frustra Uhum. o teu seguidor. E a nossa audiência, assim, eu me sinto, talvez um erro que pode acontecer é que muitas vezes quando você começa na rede social, você tem a impressão de que é sobre você. Mas eu me vejo sempre como uma funcionária da minha audiência. Então, eu não estou lá para mostrar, olha que legal, estou aqui. Eu estou lá para oferecer alguma coisa, né? E quando a gente tem essa cabeça de eu estou para servir, as coisas mudam, a gente consegue fazer conteúdos mais originais e mais verdadeiros. Porque assim, olha, eu descobri isso aqui, não é muito legal? Quero que você veja também. Então a gente passa a estar nesse lugar de amigo, e acho que é por isso que as pessoas consideram, porque eu imagino que você também receba, eu ia falar isso depois, sobre seus comentários, porque é muito legal. Tem os haters, que a gente vai falar depois, Sim. mas é muito gratificante quando você recebe comentários das pessoas mostrando como você impacta na vida delas, A né? gente impacta muita gente e todo dia. Muita, E isso é realmente muito gratificante. muito, muito. Tem alguma que você se lembre recente? Olha, acho que não especificamente uma pessoa, mas muitas pessoas me assistem absolutamente todos os dias. Uhum. Tem gente que manda mensagem para mim dizendo o seguinte: eu espero você postar para ganhar meu dia, Ah. para me fazer bem pelo seu conteúdo. Na maioria das vezes, leve, sempre com uma Uhum, pitadinha de humor ou com alguma. Não a sátira escrachada, uhum, mas eu tento sempre trazer meu conteúdo de forma leve. Já fiz 1 ou 2 conteúdos pesados ali, com assuntos densos, mas a grande maioria do meu conteúdo produzido é para levar essa leveza mesmo, né? Para levar conhecimento, mas com um pouco de leveza para as pessoas. E eu isso é sinto isso. demonstrado. Eu vejo o seu conteúdo, você ri, você percebe que você está com uma carinha assim, ah, legal. Isso é gostoso, né? As pessoas terem essa leveza. E Exatamente. talvez alguém possa se perguntar, pô, mas então só funciona aquele tipo de conteúdo que com raiva, com briga, com ódio? Porque muitas vezes o pessoal fala, ah, mas para viralizar tem que ter hater. Sim, tem que ter hater para você, porque ninguém consegue agradar todo mundo. Mas dá para você fazer um conteúdo leve, gostoso, e os seus vídeos quase todos viralizam.
e é sempre leve e gostoso de assistir. Obrigado. Eu acho que é um modelo que eu criei, traz um pouco de mim, é um pouco natural da minha parte construir um conteúdo que traga essa paz, essa tranquilidade para as pessoas. Eu gosto da maneira como eu construí esse conteúdo. Você segue essas tendências, tipo áudio em alta, formatos, você busca isso? Não, eu não acredito em trends Uhum. ou modelos Uhum. que mais performam. O que eu acredito é em conteúdo que engaja através da qualidade que você está levando para a pessoa. Uhum. Caso contrário, você vai ter o conteúdo topo de funil, que é aquilo que eu disse dentro da pirâmide de conteúdos. O conteúdo topo de funil é o conteúdo que viraliza, é o conteúdo que a pessoa curte, a dancinha, né, o viral, né? Mas esse não é o conteúdo que me agrada fazer, porque eu não vou reter essa pessoa. Eu vou alimentar o entretenimento de algumas pessoas, mas essa pessoa vai passar e nunca mais vai lembrar de mim. Eu prefiro chamar atenção, eu prefiro prender a pessoa pelo conteúdo agregador, que é o conteúdo meio de funil. Agora eu queria uma parte, vou para um lugar mais técnico. É muito legal que o João, quando ele descobre alguma coisa, ele me manda um recado: Gi, descobri isso, você sabia disso? Não, me ajuda, não sei. Então, ele é muito bom, você trabalhou já com programação, com esse tipo de coisa, né? Então você entende bastante dessa parte mais técnica. Como que você usa o Analytics? Qual que é o momento que você acha que é muito importante? Como que você usa essa parte técnica dos Analytics para construir o seu conteúdo? Tá, eu penso o seguinte, que você também não pode fazer as coisas sem olhar para os indicadores. Né? De fato, eu gosto de tecnologia, então quando se fala de recursos tecnológicos me agrada. Durante uma fase da minha vida, eu não contei isso ainda, mas eu fui de planejamento estratégico numa empresa por onde eu passei, e dessa forma eu aprendi a olhar para os números, eu gosto de olhar para os números e extrair aquilo que é relevante dos números. No Instagram, a gente tem uma parte chamada Insights, certo? Dentro dos Insights, você consegue enxergar o movimento do seu público, quantos te seguiram, quantos deixaram de te seguir. Você consegue fazer outros tipos de análise ali, que também estão mais fáceis de se ver, como número de curtidas, número de comentário, enfim. Esses números são muito importantes para você fazer a gestão do seu negócio dentro das redes sociais. Porque quando você acompanha o que você fez ao longo da semana, você pega um conteúdo fraco naquele dia e você percebe que naquele dia ou você perdeu mais seguidores do que o normal, ou que você adquiriu um maior número de seguidores do que o normal, ou numa semana específica. Com base nisso, você tem uma grande referência aí para construir os seus próximos conteúdos. Claro que é difícil acertar sempre, Gigi. Não dá para acertar toda vez. Mas acho que é o que você falou desde o começo, né? Constância, a gente vai fazendo muitas vezes até entender. Eu olho muito, eu adoro os insights, e eu acho muito interessante que muitas vezes um vídeo que tem uma alta performance, tem lá, sei lá, 8, 10 milhões de visualizações, de repente me traz menos seguidores do que um outro que teve 1 milhão, por exemplo, né? Então, se você não vê isso, vai ficar naquela coisa do viral que a gente estava falando. Exato. E muitas vezes o viral não ajuda nada. Não adianta você fazer um viral meio que quase fora da sua área e trazer um monte de gente que não tem nada a ver com o resto do seu conteúdo. Então, às vezes, acho que quem está começando pode ter esse erro de fazer um monte de vídeo que viraliza e que não engaja. Né? Exatamente. E aí... Essa talvez seja uma das questões chaves para quem quer performar bem nas redes sociais. Visualizações, volume de visualizações, volume de curtidas não é volume de seguidores. Você tem que entender o que você quer, o que você busca. É mais uma questão de estratégia. Eu buscava crescer em quantidade de seguidores. Para isso, eu não estava muito preocupado com o conteúdo que viralizasse. Eu preferiria ter menos curtidas e menos visualizações, mas que o meu conteúdo fosse visto por um seleto volume de pessoas que passassem a perceber o meu valor dentro das redes sociais e passassem com isso a me seguir. Então, no meu ponto de vista, volume de seguidores no teu dia, com base no conteúdo que você publicou naquele dia, para mim é mais importante do que a quantidade de visualizações. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente acha que o que importa é o número de seguidores. E depende muito da estratégia. Eu já tive época em que eu fiz uma estratégia de crescer. Eu queria crescer muito. A minha estratégia agora é buscar seguidores de muito valor, porque eu estou trabalhando o Eureka. Então, o Eureka, aqui, é uma coisa que você gasta mais tempo, é um podcast. Então, é diferente do público de só ver uma receitinha rápida. E até na hora de escolher as receitas, você pensa por isso? Porque tem algumas receitas que são mais complexas. Você sabe que é legal, mas que ela talvez não vá tão longe. Porém, ela vai te trazer um grupo de seguidores com mais conteúdo. Tem isso também, as receitas.
Quando a gente fala de conteúdo, não é só a forma como esse conteúdo é feito, mas também o conteúdo em si. Né? Você vai fazer um doce, vai fazer um salgado, vou colocar um salgado na parte da manhã, vou colocar um doce na parte da manhã, um salgado no final da tarde. Qual é o horário em que as pessoas estão mais propícias a sentirem fome, querer assistir aquela receita inteira? Então, essas jogadas. Que conteúdo você leva para um sábado de manhã, quando a pessoa acorda mais despretensiosa, ou para um domingo? Que conteúdo você leva para uma segunda-feira de manhã? Então, quando você começa a entender quais performam melhor e quais performam pior, você vai adequando o seu conteúdo. E é muito interessante porque a gente está falando de receita. Nós dois temos perfis que falam bastante de receita. Mas o que a gente faz no nosso serve para todas as áreas, né? Isso que eu acho mais incrível, que não é que existe uma regra para a receita e outra regra para o médico. Né? É a mesma regra para tudo. E você entendeu essa regrinha muito rápido, né? Se você fosse dar, sei lá, 3 dicas para quem está começando agora no Instagram, quais seriam as 3 dicas para, vou começar, faça isso, isso e isso? Fale de um assunto que você domina. Não adianta querer falar de algo que você não domina. Então, talvez essa seja a primeira informação. A segunda, faça benchmark. O que é benchmark? Veja o que os outros estão fazendo. Tente se espelhar naquilo que dá certo com os outros. Olhe perfis que performaram de uma maneira boa, dentro do nicho que você pretende falar. E dessa forma você vai conseguir separar o joio do trigo. Olhar para as coisas que são legais, as coisas que performam, das coisas que não performam. E a terceira dedique tempo. Não existe como você querer dar certo nas redes sociais ou em qualquer outro tipo de atividade achando que trabalhando meia boca vai funcionar. Não vai funcionar. Se você quer performar nas redes sociais, você tem que se debruçar, se entregar. E foi isso que eu fiz, você bem sabe disso, como a gente disse aqui, se dedicar de corpo e alma para que a coisa de fato deslanche e aconteça. Porque o resultado vem. Vem, é isso. E é curioso, porque quando a gente vê um vídeo, eu lembro de mim, quando eu não entendia a técnica que tinha por trás, eu falava, nossa, que legal, quero fazer isso, que fácil. E talvez, quando a pessoa ainda não esteja lá dentro, ela não entende quanta técnica tem para você fazer um vídeo de 30 segundos, né? Você foca bastante na copy, no roteiro dos seus vídeos, ou você é meio mais intuitivo? Não, tem. Eu crio meu conteúdo. Eu também falo com o teleprompt, que é... Eu gravo com o celular, mas eu tenho um software no meu celular onde o meu texto é construído em véspera. E aí a gente fica pensando em mudar parágrafo. Eu vou falar assim, vou falar aquilo, vou tirar essa frase, vou colocar aquela. Assim como um jornalista que vai para frente da televisão, não falando de qualquer jeito, mas ele está lendo algo que foi construído para performar. A mesma coisa o meu conteúdo. Os meus reacts, pelo menos, são feitos com teleprompt. É por isso que ele tem um diferencial em relação a outros reacts, onde a pessoa simplesmente gagueja e dá risada e comenta de uma forma mais aleatória. Se você quiser trazer informação concreta, se você quiser trazer algo realmente valioso, você tem que pensar o que você vai colocar nesses 30, 60, 90 segundos. Não, absolutamente. O meu eu vou limpando todas as palavrinhas até ficar aquela palavra que tinha que estar lá. E às vezes a pessoa vê uma receita e pensa, ela saiu e colocou a receita. Mas como em tudo, a primeira frase é a frase que vai decidir se vão ou não ficar no seu perfil. Eu vejo muitas vezes gente está começando falando, oi, tudo bem? Eu sou a Gigi Vilela. Falou, oi, tudo bem, já foi embora. Já perdeu o cara. Já perdeu o cara, esquece. Acho que eu diria, qual que é o pior erro que as pessoas mais fazem é, oi, tudo bem, eu sou a Gigi Vilela, hoje eu vou te mostrar. Mostra! Já era, já foi, vai mostrar no próximo vídeo. E isso acontece em todas as áreas, você repara isso? Em todas as áreas, essa coisa de se apresentar. Então, como que seria a estrutura do seu roteiro? Você tem uma estrutura base? Bom, para quem produz conteúdo nas redes sociais e quer performar, os primeiros 8 segundos são sagrados. Você tem que convencer a pessoa nos primeiros 8 segundos. Caso contrário, você perde. Exatamente, abrindo mão, obviamente, das apresentações das coisas que são fúteis ou supérfluas. Chegar já para aquilo que interessa. Começa um roteiro falando, mostrando o que você vai entregar. Hoje eu vou mostrar para vocês a receita tal. Hoje você vai aprender como se faz a melhor esfirra. Aí a pessoa fala, quero ver que essa é a melhor esfirra, deixa eu ver que esfirra é essa. E aí você começa, então, a trazer o seu conteúdo. Outra coisa que dá muito certo nas redes sociais, quando você fala de construção de conteúdo, principalmente de gastronomia, é mostrar que existe um passo após o outro. Uma receita que você fala, primeiro você coloca isso, depois você... Aí o cara fala, tá, qual é o terceiro passo? E aí ele fica pro terceiro, ele fica pro quarto, ele fica pro quinto. Quando ele vê, ele assistiu a receita inteira. Continuidade. Continuidade, mas induzindo a pessoa de que existe uma continuidade. Se você fala
livremente, a pessoa não entende se aquilo vai acabar pela metade, se a receita vai ser entregue por inteiro. Então, você tem alguns gatilhos de frase, de palavras. Primeiro, você faz isso. Quando você fala primeiro, a pessoa fala, tá, então tem segundo, Ótimo, tem terceiro, tem quarto. ótimo. E dessa forma você prende, às vezes, as pessoas mais tempo. O nosso cérebro não gosta de tarefas não concluídas. A gente foi feito para ver a coisa acabar. Então, eu lembro que tinha uma amiga minha que estava começando nas redes sociais, ela falava, hoje eu vou te mostrar algumas formas. Eu falava, algumas não. 3, 4, 2, quantas? Né? Então, acho que isso também é bem importante para quem está começando a pensar nessa sequência de continuidade para que não fique vago. Cara, detesto, eu tenho pavor quando eu vejo um vídeo onde a pessoa fala, vou te ensinar a receita, e ela fala, continua no próximo vídeo. Nossa, eu também detesto isso. Detesto. Nossa, isso não existe. Detesto. Aliás, essa é uma boa, o que não fazer. Gente, não fazer. Eu detesto essa, não gosto muito daquela que é uma moda agora. Você sabia, tipo aquela que você já viu tudo, você sabia que se você misturar isso, às vezes é uma coisa que funciona. Mas, cara, todo mundo faz igual. Né? Essa vozinha. Gente, você já viu? Já vi, já vi. Assim que também outro que eu também não curto muito. Eu sou influencer, porque eu sou influencer e acordo cedo. E aí você fala 7 coisas de por que você é influencer, ou porque você é professor, ou porque... Trends que você falou que você não gosta muito, eu também não gosto muito. Eu acho ok, quem quiser fazer, faz, tá tudo certo. Mas eu gosto quando eu vejo uma pessoa que eu... Às vezes eu vejo um vídeo que eu até gosto, eu curto, mas eu só vou seguir se for uma pessoa que eu gosto. E acho que essa é uma boa dica para as pessoas, né? Porque elas me falam o que fazer. Eu falo para elas. Quem você segue? Por que você segue? Né? Então tem uma razão, você tem que ter porquê. Quando você olha o que você gosta, normalmente você vai entender o que fazer, né? Eu acho que os conteúdos agregadores... o Paulo já dizia isso também, que o influencer que quer trazer a pessoa para perto dela, ele tem que trazer a pessoa para um nível de consciência. Essa é a frase que ele usa. Muito bom. E o que significa esse nível de consciência? Significa a pessoa sair daquela navegação, daquele entretenimento, daquele consumo de entretenimento banal, fútil, que só traz a risada, que só traz a alegria, a diversão e a curtidinha. Essa pessoa sai daquele cenário de navegar por navegar e ele passa para perceber quem é a Gigi, o que ela está colocando aqui e por que isso é agregador para mim. Quando você traz a pessoa para esse nível de consciência, é o momento onde essa pessoa é mais propensa a te seguir. Porque ela percebe que no próximo vídeo teu vai trazer mais algo mais que é importante para ela. Que é e a comprar de você, né? Porque ela passa a gostar. Às vezes a gente tem essa falsa ilusão de que você tem que fazer... Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que pensou, eu vou fazer um Instagram só para venda e um Instagram só para inspiração. Eu falei, não... As pessoas não compram de quem está te querendo vender, ela compra de quem você gosta, de quem você sente confiança. Então eu sinto que esse também é um erro. Você percebe isso? Aquelas contas de Instagram que é só para vender, fica te bombardeando. O legal é você comprar uma coisa que você pede. Eu quero comprar isso aí. Onde é que você achou, né? Exatamente. Esse é o conteúdo fundo de funil, que no curso do Paulo fala e que na área de vendas a gente também conhece o funil de vendas. Você só deve fazer um conteúdo de vendas junto com o conteúdo meio, que é um conteúdo que explica, ou conteúdo de vendas, que é o conteúdo fundo, junto com o conteúdo topo. Ou você entretém para depois vender, ou você se mostra relevante para depois vender. Exato. Só vender, não. A pessoa não precisa de você para comprar um carro. Ela já sabe que o carro está lá na concessionária, o dia que ela precisa de um carro, ela vai lá e compra. Agora, se você for um cara que fala de carro, que explica o carro, quando você fizer uma publi de um carro, é muito mais propenso para falar, poxa, cara, esse cara tá falando para mim que esse carro é legal, eu já estava pensando em comprar uma SUV, eu vou lá comprar o carro desse carro. Perfeito. Estão vendo? É uma aula que quem quiser começar um Instagram já pode começar depois desse podcast. Exatamente. É que eu acho tão potente as redes sociais hoje em dia, eu fico vendo quanto mudou, que é o que você estava falando dos atores para os influencers, né? Recentemente estava conversando com um amigo que é ator, e ele falou, depois das redes sociais, eu me dei conta de que eu não sou só amado. Porque antes, qual que era a impressão que eles tinham, né? Eles estavam lá, como você mesmo falou, na Globo, fazendo novela. Então, quem eles viam na rua, eu te adoro. Nenhum hater vai lá, eu te detesto. É raro isso acontecer na vida real. Aí a pessoa entra nas redes sociais e se dá conta de que não, tem muita gente que odeia. E você coloca a sua vida, né? Então, como que é essa tua parte pessoal? Como que é essa mistura? Você coloca um pouco da sua vida ou você deixa isso bem separado? Bom, eu, no meu perfil,
sou uma caricatura de mim mesmo. Uhum. Né? Então, eu não sou necessariamente um personagem criado, mas eu sou uma pessoa autêntica, né? Uhum. Dentro das redes sociais. O que eu mostro dentro das redes sociais é a minha verdade. No final das Uhum. contas, eu sou uma pessoa só. Uhum. Né? A pessoa que me encontra, inclusive, às vezes eu estou na rua, ou às vezes eu vou em algum evento, você é o cara do Olha Que Louco. A pessoa não lembra meu nome, mas lembra do Olha Que Olha Louco. que louco. Você é o Olha Que Louco, né? Exatamente. Eu poucas vezes falo o meu nome, poucas vezes refiro a mim Uhum. dentro do perfil ou exponho o meu nome, embora esteja lá para todo mundo ver. Então todo mundo que olha para mim fala do Olha Que Louco. Você é o cara do Olha Que Louco. Mas eu sou autêntico, eu sou a mesma pessoa. Né? Eu sou E não são você duas consegue pessoas. separar, porque pelo menos para mim, que o meu trabalho é muito conectado com a vida real, quando eu penso, agora eu vou parar de trabalhar, eu desligo as câmeras, eu não consigo parar, porque eu estou vendo um filme, eu estou lembrando de uma coisa, eu estou fazendo uma comida, eu estou pensando num... Então, para mim, a única forma de realmente descansar minha cabeça é fazendo esportes, fazendo kite, fazendo escalada, porque é quando eu não posso pensar em outra coisa. Então, eu não consigo separar. Se eu ficar dentro de casa, eu trabalho. Você consegue separar? Não. Não. Não que eu seja workaholic. Quando eu trabalhava para empresas, eu não era workaholic. Mas eu acho que é isso, é o tipo de trabalho. Exatamente. Hoje, a partir da hora que eu virei influencer, o que eu faço? Trabalho dentro de casa. Uhum. Pior coisa do mundo é você trabalhar dentro Pior. de casa, porque você trabalha 24 horas. Uhum. Quando você trabalha para uma empresa, quando você é CLT ou PJ, você entra, você sai, quando você sai, provavelmente você desliga. A não ser que exista ali uma emergência ou outra. Mas quando você trabalha para você, e quando você trabalha dentro da sua própria casa, eu tenho meu escritório ali e a minha cozinha, que hoje é o meu laboratório. Mas você está pensando no seu negócio 24 horas. Não, 24 horas, eu percebo isso. Eu acho que todo mundo que trabalha com redes sociais, eu imagino que seja assim, porque eu sempre faço essa pergunta e ninguém me falou, não, eu consigo desligar. Gi, vou contar uma coisa para você. Uma vez eu estava em casa, já à noite, prestes a dormir, assistindo um vídeo, procurando conteúdo para fazer alguma coisa. Eu vi um vídeo de uma pipoca, não sei o que. Eu falei, o quê? Eu vou filmar isso agora. Era 3 horas da manhã, eu fui para a cozinha para fazer o vídeo. Nossa. Que eu ia publicar no dia seguinte. E publiquei no dia seguinte, 7 horas da manhã. Caramba. Fiz, editei, não consegui dormir, fui pro computador depois que eu fiz o vídeo às 5 horas da manhã. E quando era 7 horas da manhã, o vídeo estava pronto, eu postei o vídeo às 9h30. E aí é engraçado que às vezes tem gente que fala, cansei de trabalhar, vou virar influencer. Não, trabalha mais. Trabalha muito mais. Você tem uma programação que você deixa, sei lá, 20 vídeos prontos para ir postando, ou você tá nessa batidão porque você posta 2 por dia? Você tem quantos de rascunho, de guardados aí de estoque? Nenhum. Não acredito. Já fiz. Veja bem, quando eu viajo, quando acontece alguma coisa, eu tenho um compromisso fora, aí eu gravo, faço conteúdo para a semana. Uhum. Caso contrário, eu vou muito assim no Deus me guie, sabe? Eu vou deixando e as coisas vão acontecendo. Você faz tudo fresquinho, fez hoje, posta amanhã. Fiz hoje, então a tua cabeça fica ainda mais cansada, porque a minha eu tento me programar, mas quando eu fico com uma época em que eu não tenho vídeos para a semana, eu já falo, ai meu Deus do céu, e agora? Sexta-feira eu tenho uma publi de uma empresa de pescados e esse vídeo eu vou fazer amanhã, hein? Tenho que postar amanhã, às 9h30 da manhã. Na data em que está sendo gravado, naturalmente não. Eu vou fazer esse vídeo hoje. Uhum. E você repete conteúdo? Às vezes. Eu repito e eu vou continuar repetindo, porque as pessoas esquecem, não vêm. Eu acho que essa é uma boa dica para quem tem medo de repetir, né? As pessoas, nem eu lembro do meu próprio conteúdo. Acho que a pessoa que assiste, e se ela gostou, ela não salvou, ela salva de novo. Exatamente. Eu acho que é super válido. Você não pode fazer isso sempre, usar isso como um step para o dia que você está cansado, com preguiça de produzir conteúdo, ou porque não conseguiu. Mas, como uma estratégia de alavancar o seu... essa parte a gente vai ter que cortar. Faz de novo. Acho que como uma estratégia para você entregar conteúdo bom, quando você não tiver alguma coisa legal, pega alguma coisa lá de trás. Eu, por exemplo, Gigi, 1,2 milhões de seguidores. Quando eu postei algo com 300 mil seguidores, nós estamos falando que 900 mil pessoas não viram o meu conteúdo ainda. Então eu posso pegar alguma coisa que seja boa, pega aquele que melhor performa, aquele que teve um resultado legal e pode trazer aqui para frente, porque certamente muita gente não viu. E aí, como você mesma disse, até quem viu às vezes não salvou ou não lembrava. Então é um vídeo que funciona. Isso é muito bom para quem está começando, porque não é fácil, né? Pois é. Você já realizou muitas metas, né, nas redes sociais. Quais são as suas metas e planos para o futuro? Bom, agora, entrar nos infoprodutos talvez seja uma parte que é quase inevitável para quem gera conteúdo. Tô aí, era até um segredinho, mas vou contar aqui superficialmente.
Já estou produzindo alguns vídeos alguns livros de receitas, Que ótimo. que serão alguns e-books separados por Então categoria. já fiquem atentos. É isso aí, separados por categorias. E a primeira serão 30 receitas de air fryer. Ótimo. As pessoas pedem muito air fryer. Muito. Você usa bastante? Eu uso, não é o meu forte. Veja bem, quem é cozinheiro de verdade, cara, gosta de ficar ali na boca do fogão. Quer ver a chama arder, quer se queimar e por aí vai. A air fryer é um recurso hoje em dia para facilitar a vida das pessoas. Né? Tá ali disponível para fazer um processo de cocção que é saudável, embora muita gente diga que não. E que facilita as vidas das pessoas. Para quem não tem muito tempo, para quem mora no apartamento, para quem não tem aptidão para mexer no fogão, hoje em dia acho que tem praticamente todo tipo de receita que você consegue fazer dentro de uma air fryer. Não, e é pequenininho, é fácil. Eu vejo minhas sobrinhas, acho que principalmente os mais jovens, adoram o air fryer, né? Eu até acho que coisas, quando você vai simular a fritura, porque ela é um pouco mais seca, fica gostoso. Sim. Mas eu gosto muito de forno. Então, quando eu faço air fryer, eu faço para a minha audiência, que sei que adora. Legal. A air fryer realmente é uma solução dentro de casa que veio para ficar. Acho que é um dos equipamentos revolucionários dos últimos tempos. E trazer 30 receitas de air fryer, que vai ser o meu primeiro conteúdo. Eu adorei essa ideia. Vai ser o meu primeiro conteúdo de infoproduto. Serve justamente para trazer oportunidade para as pessoas cozinharem mais na air fryer dentro de casa. Muito bom. E a tecnologia, inteligência artificial, chat GPT, você usa tudo isso? Te ajuda nos roteiros ou nada? Eu uso. Há quem não curta, há quem discrimine a inteligência artificial, mas a inteligência artificial veio para ficar. Sim, é uma realidade, tá aí. É inevitável. E é usá-la para o bem e do jeito certo. Então, às vezes eu preciso pesquisar sobre um bar ou sobre um restaurante, sobre um prato, e eu desconheço essa informação. É muito mais difícil você fazer isso buscando no Google e clicando em vários links e tudo mais. Então, a inteligência artificial às vezes facilita essa vida. Ela corta ali algumas etapas nesse processo de investigação ou de pesquisa na hora de falar sobre um produto, na hora de falar sobre um lugar. Você joga lá o que você quer e ele já te traz as informações meio que mastigadas. Agora, o que eu considero importante é depois você averiguar se o que a inteligência artificial te trouxe procede. O conteúdo tem que ser fidedigno e isso só acontece você confrontando as informações oferecidas pela inteligência artificial. Porque eu vou te dizer, a inteligência artificial, às vezes, ela cria conteúdos. Total. Ela mente. Ela mente muito. Ela inventa nomes, ela inventa coisas para te entregar algo. E quando você confronta a inteligência artificial, ela fala, me desculpa, errei. O correto é esse. Você já perguntou quem é você para a inteligência artificial? Já. Eu perguntei, e aí o que deu no seu? No meu deu verdade. No meu primeiro deu mais ou menos, aí eu falei, não, é bem isso. Aí eu fiquei treinando ela. A primeira vez que ela deu, eu falei, nossa, uau. Aí eu falei, não, eu não sou tudo isso. Eu acho que ela está inventando. Acho não, sei, né? Aí fiz de novo e depois de um tempo ela esqueceu. Então acho que você tem que ficar sempre treinando, porque ela esquece as coisas. Eu achei que era um robô, não era para esquecer, né? Como é que pode esquecer? Nossa. Mas olha, a inteligência artificial de fato funciona. Você pode usar como recurso para aprendizado e para construir o seu conteúdo. Eu acho que é válido. Você só não pode depender dela 100% para isso. Você não pode pegar algo que ela produza e você fale como verdade. Você pode estar falando uma grande mentira. Nossa, eu adoraria poder fazer com que a inteligência artificial produzisse meus roteiros, porque hoje é o que me dá mais trabalho de todos é escrever, ainda mais quando eu faço vídeos mais longos, contando sobre histórias de comida, de cultura, mas eu ainda não consegui. Então, de repente, tem alguns tipos de formato. Você tem que saber perguntar também para a inteligência artificial, né? Se você não sabe o que perguntar, você não vai ter a resposta certa. Você tem ali os parâmetros que precisam ser criados para conseguir aquilo que você quer. Você tem que, de fato, usar o prompt, que a gente chama. O prompt, era essa palavra que estava fugindo. Você tem que usar o prompt para criar as perguntas certas do jeito Tem um site de prompts para a gente pesquisar? Existem alguns, eu não uso site de prompt. Eu escrevo lá em português ou em inglês. Meu inglês é bom, mas não é 100%. Então, às vezes eu escrevo em português mesmo, levo isso, peço para a inteligência traduzir para o inglês, que aí é melhor do que uma tradução via Google, certamente. E aí você joga isso para vasculhar ou para pesquisar alguma coisa. Uma coisa que eu faço, que agora eu lembrei que tem funcionado, eu escrevo os roteiros, as perguntas, por exemplo, que eu quero fazer aqui, coloco lá e falo, coloca numa ordem lógica. E aí ela acaba dando uma melhorada. Então talvez seja isso, né? Ela serve como um funcionário que te ajuda a fazer algumas coisinhas ali. Exato, e ajuda.
Ajuda muito. Nossa, eu adoro tecnologia. Você também, né? Eu também, eu sou o cara da tecnologia. Queria continuar mais um monte, mas daqui a pouco a gente vai chegando nos últimos 15 minutos. Então, eu quero saber as coisas que... Eu adoro essa parte, gente. O Adoro. que vem por aí? Quero saber 2 dicas de livros, que eu adoro, sou apaixonada por livros, certamente você tem vários. Sim. E depois a gente parte para os outros. Tá, eu tenho 2 livros que eu gosto muito. Você está me pedindo 2 dicas aqui. Na verdade, tem vários. É difícil falar de 2 livros, né? É que nem... Pode ser mais, tá? Pode ser uns 3, tá. se você Não, preferir. mas vamos nos 2, porque talvez você pergunte outras coisas. Um dos livros que eu acho muito legal, que eu gosto muito, é Pai Rico e Pai Pobre. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Já, maravilhoso, maravilhoso. Então, fala da mentalidade de cada um, incrível. Exatamente. E sobre o aspecto financeiro, acho que o Brasil é um país ainda um pouco atrasado, no meu ponto de vista. Ainda é um pouco atrasado quando se fala de mentalidade financeira. Quando você vai, por exemplo, para outros países, Estados Unidos, por exemplo, a criança, nas férias, corta a grama do vizinho para juntar o dinheirinho, não é? Ou então vende limonada no verão para poder fazer dinheiro, aprende gestão financeira muito mais cedo. As nossas escolas poderiam falar de gestão financeira para as crianças já nos primeiros anos de ensino. E o Pai Rico e Pai Pobre conta um pouco sobre isso. A realidade de um menino que tem 2 referências paternas, sendo o pai dele, que é o pai pobre, e o pai do melhor amigo, que é o pai rico. Os 2 com comportamentos completamente diferentes quando se fala de gestão financeira, ou de vida, ou de pensamento, ou de atitude. Então é mais ou menos isso. Eu acho que é um livro que eu sempre tenho ele à mente, embora eu não seja a pessoa 100% regrada quando se fala de dinheiro. Ninguém é 100%, né? Em nada na vida. Mas eu acho que ele é um bom livro para mostrar que a gente pode administrar melhor a nossa vida e muitas vezes mudando só comportamento. Às vezes o dinheiro é o mesmo, mas se você tiver um comportamento um pouco mais maduro, quanto a ímpeto de compra, quanto a compulsões, você consegue administrar a sua vida de uma forma melhor. Acho que é um maravilhoso. Desses. E o outro é um livro que eu também gosto muito, que se chama O Olho Mais Azul, se eu não me engano é esse nome, O Olho Mais Azul. Conta a história de uma menina negra que tem dificuldade de conviver com com o seu avatar, com o seu ser. Caramba. Onde ela acredita que ela precisasse ter olho azul ou ser branca para poder conviver em harmonia com a sociedade ao seu redor. E isso também esse também é um livro que eu gosto, é uma história que eu sempre que sempre me vem à mente. É um livro que fala sobre todas essas dificuldades de você conviver com o universo ao teu redor. A gente está falando disso lembrando que os haters atacam os influencers diariamente. Você está sempre sendo castigado, você está sempre sendo menosprezado, você está sempre sendo criticado. Já dizia uma outra influencer amiga minha, dizia o seguinte: todo influencer precisava fazer terapia. Ah, não, a minha terapia é na conta da empresa. Pois é, para conviver com toda essa negatividade, essa adversidade. E esse livro traz um pouco disso. Ele é atemporal, não tem nada a ver com redes sociais, mas ele conta a história de uma pessoa que está sempre sendo negativada ou rebaixada por ser negra, por ter a pele escura e por achar que o outro é mais legal e mais bonito que você. Adorei essa dica. Então é um livro super legal também, traz essa experiência do preconceito, do racismo e de que você pode conviver consigo próprio, que você pode se aceitar, que você pode perceber e enxergar o seu valor e dessa forma acreditar que você é possível, acreditar que você só depende de você para ser alguém na vida. Acho que é um livro super legal. Aliás, como que você lida com os haters? Olha, eu aprendi a evitar, a negligenciar os haters. Então a gente simplesmente evita. Se você não pode rebater o hater, porque quanto mais você alimenta, mais isso vem. Hater vai existir para tudo. Alguns me machucam mais do que outros. Alguns já me machucaram muitos. Exemplo, durante as enchentes do Rio Grande do Sul, eu fiz um vídeo falando para que as pessoas doassem, mostrando, acho que no primeiro dia de enchente eu fiz um vídeo, busquei imagens, compilei um vídeo e mostrei, gente, essa é a realidade no Rio Grande do Sul. As pessoas ainda não tinham visto na televisão o que eu tinha mostrado naquele vídeo. E aí mostrei o vídeo, indiquei às pessoas que existiam algumas quadrilhas criando Pix falso para as pessoas. Eu lembro do vídeo, era ótimo. Exato. Ótimo. E dizendo para as pessoas, votem pelo Pix do governo, porque pelo menos você sabe para quem está indo. Não vote para dentro de qualquer Pix que chegue para você.
E aí, depois 2, 3 vídeos seguintes, eu fiz um churrasco. Um vídeo de um churrasco do aniversário da minha sobrinha Luana. Tinha feito 15 anos. E aí um influencer chegou para mim e mandou mensagem dizendo: você está muito preocupado com o Rio Grande do Sul, né? Fazendo um churrasco. Aí você falou, cara... Aí eu rebati. Aí eu fiz um story. Esse story está no meu perfil até hoje, nesse conteúdo. Numa aba de destaque chamada Pensamentos. Onde eu digo que o hater, ele não está protegido debaixo de um guarda-chuva. O hater, ele não está mais protegido atrás da tela do celular dele. Tem muito influencer hoje, Gigi, que quando o hater maltrata, o cara dá o print da tela e fala, ó, esse cara aqui falou isso pra mim, papapá. As pessoas não se aguentam mais de serem tão castigadas pelos haters, porque a pessoa acha que ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, quando na verdade ela não pode. Você tem o seu direito, mesmo sendo um influencer, produzindo conteúdo, que na maioria das vezes é gratuito, você é um ser humano por trás da tela ali, então você não pode ser toda hora atacado e bombardeado como se você fosse um... Não, e mesmo se a gente errar, né? Porque, sei lá, você pode fazer uma coisa e errar. Você pode fazer uma panqueca e usar a panela errada, enfim, não sei, mas dá para você errar. E a pessoa pode ir lá e falar, olha, eu percebi que você fez isso, você já tentou fazer de outra forma, pode ser que fique melhor. Para mim, os haters me ensinaram muito na vida real, porque como eu tenho que treinar diariamente a não responder, eu fiquei uma pessoa melhor na vida real. Porque acho que antigamente, quando alguém me falava alguma coisa que eu não gostava, eu era um pouco reativa. Hoje em dia, eu acho que não tem nada mais prazeroso do que a pessoa ser um hater, você olhar e falar, legal. É bem por aí. Interessante. Bom, e agora a gente vai para 2 filmes. Cara, eu adoro filme. Eu sou muito caseiro. Eu deixo de sair para ficar em casa na minha cama e assistir um bom filme. O primeiro filme que eu vou dar uma dica aqui, que é sensacional, Flaming Hot. Ai, que bom, não assisti, adoro quando tem algum que eu não assisti ainda. Sensacional. Hoje, recomendo você, pega a sua televisão, assista Flaming Hot. É a história, uma história real, tá? Uma história real. Do faxineiro da PepsiCo que salvou a PepsiCo da falência. Uau! Com a ideia de trazer sabores picantes para dentro dos salgadinhos, que aqui é uma chips, mas que lá incrível, genial. Sensacional. Um filme reverente, vários momentos legais, divertidos, outros tristes, mas conta a história real do faxineiro da PepsiCo que se intrometeu em toda a operação, fez uma manobra para conseguir o telefone do CEO da PepsiCo para dizer para o cara, eu tenho uma ideia que vai salvar a tua empresa porque a empresa estava quebrando. Isso na década de 70, 80, não me recordo. E de fato isso aconteceu. Esse cara depois virou diretor de marketing da PepsiCo. Era faxineiro. Isso mostra a importância da gente ouvir todo mundo, né? Exatamente, ouvir todo mundo. E também ter o seu valor ali, acreditar que você pode cumprir o teu papel, mesmo sendo faxineiro. Ele é mexicano, né? E aí ele trouxe essa ideia de colocar os sabores picantes para dentro dos salgadinhos. Nossa, foi o que salvou a PepsiCo da falência. E esse é um excelente filme, maravilhoso. Muito bom. Outro? Tá, mais um. Olha, um que eu adoro, assim, é sensacional. Assisti, inclusive, há muito pouco tempo, pela segunda vez. É O Próprio Enterro. Também não assisti, adorei que tem 2 novos. Cara, sensacional. Então hoje você já vai... Vou ganhar 2. Um dos 2 você já assistiu. O Próprio Enterro é o filme com o Tommy Lee Jones, aquele sisudo do Homens de Preto, e com um outro ator negro, que eu não me recordo o nome dele, Jamie Foxx, se eu não me engano, que é um advogado excêntrico, com uma soberba lá em cima, com um senso de narcisismo tremendo, e que passa a defender o Tommy Lee Jones, que é o dono de uma funerária, e que está sendo massacrado por uma corporação muito maior. Ele pega esse caso sem querer, e aí eu não posso falar mais nada, mas o filme é incrível. Tommy Lee Jones não faz filme ruim, é imperdível. Boas dicas. Agora 2 restaurantes. 2 restaurantes. Eu sou um cara que gosta de comer, Gigi. Sou um cara que gosta de gastronomia. Eu vou trazer aqui uma dica para você. Eu vou trazer 2 coisas aqui totalmente diferentes. Certamente não é todo mundo que ouve falar. Seria muito fácil eu falar de um restaurante consagrado, como um Mocotó da vida, que diga-se de passagem eu também adoro, mas não. Eu vou falar do Maripili, que é um bistrô espanhol, que fica na rua Alexandre Dumas, na Chácara Santo Antônio, muito perto de onde eu tinha o meu bistrô. Maripili é um bistrozinho pequeno, com 12 mesas dentro. Chegou. Não chegou, adoro restaurante pequeno. Já era. Você tem que chegar lá 6... Vai ter um date, quer se reunir com o crush, quer um jantarzinho
diferente, quer uma coisinha legal, tem que chegar lá às 6, 7 horas, entra e ali você fica até fechar, que é 11 horas da noite. Perfeito. O restaurante é regado por ótimos vinhos espanhóis, por cerveja, qual é a cerveja espanhola? Adoro cerveja. É a Estrela da Galícia, Uhum. e é um restaurante com várias tapas espanholas, vários tipos de Muito bom. petiscos, vários pratinhos pequenos espanhóis, inclusive o camarãozinho temperado com azeite e ervas, que é servido com pãozinho, que eu adoro. Muito boa dica. Maravilhoso. E a outra dica gastronômica, também achado dentro da cidade de São Paulo, que se chama Florina. Fica fica no Campo Belo, e é um restaurante que mais parece uma casa, mas é um restaurante suíço. O dia que fizer um friozinho, comer um belo de um fondue, ou uma comida autêntica suíça. Na foto, na parede, na verdade, tem a foto das filhas, com aquelas, das netas, na verdade, com aquelas raquetes no pé, esquiando na neve, na década de 50, 40, 60. E que hoje são senhoras já administrando o restaurante, e eram as pequenininhas. Muito bom, adorei. Restaurante maravilhoso também, para quem quer um bom fondue, para quem quer um bom prato suíço. Muito bom, adorei. Peraí, onde que as pessoas te acham, né? Onde você está? Tá, eu tô nas redes sociais, meu perfil é o perfil Olha Que Louco dentro do Instagram, para quem quiser, me acompanha lá, dois conteúdos por dia, de gastronomia, curiosidades gastronômicas. E muito divertido, com bom humor. Obrigado. Muito obrigada, João, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Te agradeço. Agora vamos comer uma tortinha de figo aqui. Delícia, delícia. Melhor parte, né? Bater papo. Papo bom e comida boa, não tem nada melhor. O que vai nessa torta aqui, Gigi? Vai queijo de cabra, figo e uma massinha folhada. Caramba, queijo de cabra já me ganhou. É.